O novo universo DC de James Gunn mal começou e já pode estar com os dias contados? Essa é uma pergunta dura, eu sei. Uma pergunta que parece prematura, talvez até injusta. Depois de anos de incerteza, de um universo cinematográfico que parecia mais um campo de batalha, de visões conflitantes do que um cosmo coeso, a chegada de James Gunn e de Peter Safran soou como uma promessa. Um novo amanhecer. Finalmente teríamos um plano de direção, um arquiteto com uma visão clara para os maiores heróis da cultura pop. E o primeiro filme, Superman, pareceu confirmar essa promessa de forma brilhante. Foi uma estreia excelente, exatamente o que precisávamos. Um filme que nos apresentou uma aventura leve e divertida, um retorno aos fundamentos do que faz um herói ser heróico. Era a fundação perfeita. Mas é na obra seguinte, na segunda temporada de Pacificador, que as promessas e mais perigosas rachaduras começaram a aparecer na fundação desse universo. E é sobre essas rachaduras que nós precisamos conversar. A questão aqui não é se a segunda temporada de Pacificador foi boa ou ruim em termos de entretenimento. A série, de alguma forma, foi irregular. A questão é muito mais profunda, é sobre as decisões estratégicas e ideológicas tomadas nela. Vamos analisar como James Gunn usou essa série para estabelecer as premissas do seu universo de uma forma que não só contradiz a mensagem de boas-vindas de Superman, mas que pode ativamente sabotar todo o projeto antes mesmo que ele decole de verdade. Vamos falar sobre isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar esquecendo. Pense em Superman. Ele foi um convite, uma porta aberta para todos, fãs antigos que cresceram assistindo Christopher Reeves, novos espectadores que talvez nunca tenham lido uma história de quadrinho na vida, famílias inteiras procurando por uma aventura inspiradora. Todos podiam entrar por aquela porta e se sentir em casa. O filme não pedia que você tivesse assistido 5 filmes e 3 séries anteriores. Ele não exigia que você tivesse lido décadas de arcos complexos para entender as motivações do herói. Ele simplesmente te entregava o que prometia na embalagem: uma excelente e divertida aventura de super-herói. Era a fundação perfeita para um universo de bilhões de dólares, sólida, ampla e acolhedora. Era a autoestrada principal, recém-pavimentada e aberta para todos os tipos de veículos. Então veio o Pacificador. E sejamos absolutamente claros, a questão aqui não é a diferença de tom. Eu acredito que um universo rico e maduro precisa ter variedade, precisa ter espaço para uma esperança de Superman e para o cinismo do Pacificador. O problema não é a existência de tons diferentes, é a falha catastrófica em gerenciar a função de cada produto dentro desse ecossistema. Ao usar a série para estabelecer as premissas do DCU de forma muito mais intensa do que em Superman, ao embutir os principais pontos do universo DC nessa série, James Gunn transformou um produto de nicho, adulto, violento e cínico em consumo obrigatório. Ele pegou o mapa de como navegar pela sua autoestrada principal e o escondeu dentro de um bar de acesso restrito com classificação para maiores e que fica a quilômetros de distância da entrada. É uma falha de design fundamental na arquitetura do universo. O público de Superman não é e nem deve ser o público pacificador. Ao forçar essa convergência, Gunn não está unindo seu universo, ele está criando uma fratura exposta bem no centro da sua base de fãs. Ele está alimentando uma das maiores queixas da era atual: a fadiga de super-heróis, que muitas vezes é apenas um sinônimo para a exaustão de ter que fazer a lição de casa para ir no cinema. Os espectadores casuais, que compõem a esmagadora maioria da bilheteria de um blockbuster, começam a sentir que não são o público-alvo principal e eventualmente desistem. Mas o problema de Pacificador vai além da estratégia de construção do universo. Ele entra num território muito mais perigoso, o campo da ideologia. E é aqui que James Gunn pode ter cometido o seu erro mais grave e talvez irreparável. Existe um contrato não escrito entre o criador de um universo de fantasia e sua audiência. O público concorda em investir tempo, dinheiro e emoção nesse mundo ficcional. Em troca, o criador se compromete a construir esse mundo como um espaço compartilhado, que transcende as divisões do mundo real. No final da segunda temporada de Pacificador, James Gunn parece ter rasgado esse contrato. A série mergulha no que só pode ser descrito como uma politicagem barata e progressista, atacando diretamente uma parcela significativa, se não a maioria, da sua audiência global. O trabalho do arquiteto-chefe da DC não é o de um comentarista político, é criar um mundo ficcional onde milhões de pessoas com visões de mundo diferentes possam se encontrar. Ao usar uma das suas histórias fundamentais para travar uma batalha cultural pessoal, Gunn arrisca alienar qualquer pessoa que esteja cansada de ver o entretenimento sendo usado como megafone para mensagens divisivas. Vamos analisar as falas que servem como epicentro desse terremoto. A afirmação de
de que nazistas adoram Jesus e a sugestão de que o mundo fascista da Terra X não é tão diferente do mundo real. Independentemente da intenção, o efeito dessas falas para muitos espectadores não foi a de uma crítica social inteligente, foi o de um sermão hostil. Foi percebido como o criador do universo subindo em um palanque para dizer para uma parte do seu público: eu não gosto de vocês, das suas crenças, da sua fé, do seu país. São, na minha visão, equivalentes aos piores vilões que eu consigo imaginar. Foi isso que ele disse. Isso revela uma tensão fundamental no coração do novo DCU. O conflito entre James Gunn, o autor, e James Gunn, o curador. O autor, James Gunn, tem um histórico de ser provocador e anárquico. Mas o curador, James Gunn, é o chefe da DC Studios, o guardião de uma marca global que pertence a pessoas de todos os espectros políticos. O que o pacificador sugere é que o autor está sabotando o trabalho do curador. Se os problemas de estratégia e ideologia são as rachaduras da superfície, há um perigo sistêmico ainda mais profundo na fundação do DCU de Gunn. Problema estrutural que pode comprometer toda a qualidade do projeto. O risco de transformar seus filmes em longos episódios de uma grande série. É claro que cada obra de um universo cinematográfico pode e deve acrescentar algo para o cenário geral. Afinal, é isso que define o universo compartilhado. Mas o sucesso reside em um equilíbrio delicado. Essas mudanças não devem ser mandatórias a ponto de obrigar a audiência a assistir um produto para entender o próximo. Cada obra deve ser autônoma também. O problema surge quando a conectividade se torna mais importante do que a história que está sendo contada na nossa frente. Apesar das notícias de que Pacificador não será necessário para assistir lá em 27 a sequência Homem do Amanhã, as mudanças que ocorreram no cenário da DC desde a série são tão grandes que é difícil de ignorar. A introdução de conceitos como a agência Checkmate, o planeta Prisão Salvação, são revelações que, segundo o próprio Gunn, são fundamentais para o futuro. Como um espectador que pulou de Superman para o Homem da Manhã poderia entender esse novo status quo sem se sentir perdido? A promessa de que não é uma lição de casa soa vazia quando as fundações do universo são alteradas em uma série de nicho. Isso significa o fim do filme como uma obra completa e autônoma. Quando cada filme existe primariamente para preparar o próximo, ele deixa de ser uma história em si, ele se torna um capítulo. O valor de cada peça individual é diminuído em favor da imagem geral. Essa abordagem repete o erro clássico dos quadrinhos, que regularmente exigem reboots para limpar a bagunça de uma continuidade excessivamente complicada. E de forma mais pertinente, é uma das principais críticas às fases mais recentes do universo concorrente da Marvel. A necessidade de fazer a lição de casa não gera engajamento, gera exaustão. E uma estrutura tão rigidamente integrada, uma obra-prima isolada como Logan ou um estudo de personagem como Coringa, torna impossível dentro do universo principal. Cada história é forçada a servir a um mestre maior, a grande narrativa do DCU. Isso transforma o meio de diretores em um meio de roteiristas, onde a visão artística individual é sacrificada em nome de uma homogeneidade estilística. O resultado é uma pasteurização do produto, que ao longo prazo leva a filmes menos interessantes e a um menor engajamento do público. Então aqui estamos, em uma encruzilhada. De um lado, a promessa do Superman, um universo acessível, universalmente convidativo. Do outro, o precedente de Pacificador. Um universo que exige lição de casa, que aliena ideologicamente seu público e que valoriza a continuidade acima da qualidade individual. No horizonte, como teste decisivo, está Supergirl. Este filme é o teste de fogo para a alma do DCU. A questão que definirá o futuro é: Supergirl terá permissão para ser o grande filme solo? Uma história poderosa e contada sobre uma personagem fascinante? Ou será apenas mais uma peça obrigatória do DCU? Um episódio de 2 horas carregado de uma preparação para a próxima grande crise cósmica? Eu ainda estou disposto a dar mais uma chance a esse DCU. A esperança para um universo DC coeso e bem-sucedido ainda existe. Mas a escolha do tom, das posições e da estratégia estrutural vista em Pacificador coloca tudo num risco imenso. A pergunta final que eu deixo para vocês refletirem é: James Gunn é o visionário que vai finalmente nos entregar um universo DC que tanto esperamos? Ou seus instintos de autor provocador e suas escolhas estratégicas estão fundamentalmente em conflito com o que é necessário para construir um legado cinematográfico duradouro e amado por todos? O futuro da DC, dos seus heróis e de nossas esperanças podem depender inteiramente dessa resposta. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Se quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code aqui do lado. Lá embaixo na descrição, nós também temos o QR Code da nossa loja da Amazon, assim como temos no primeiro comentário fixado, para você clicar lá, comprar qualquer coisa. Não vai aumentar para você em nada do que você já iria gastar, e eu ganho uma pequena parcela desse valor para poder continuar esse trabalho, beleza? Para mim faz toda a diferença. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.